A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, da nossa igreja sede, sob direção da nossa querida pastora presidente, Loide Ramos. Meu irmão, para mim é uma alegria estarmos juntos para mais um dia, conversarmos um pouco acerca da palavra do Senhor, porque é esta palavra que nos fortalece, é esta palavra que nos transforma, esta palavra que nos ensina o caminho para o céu. Meu irmão, hoje nós estudaremos o capítulo 13 da carta aos Romanos. E o capítulo 13, ele é dividido em duas partes. É de suma importância entendermos isto. Em primeiro lugar, o capítulo 13 tratará do versículo 1 ao versículo 7 sobre a submissão às autoridades civis. As autoridades constituídas por Deus. Em segundo lugar, do versículo 8 até o versículo 14, Paulo ele vai falar um pouco acerca do amor ao próximo, a vigilância e a pureza da vida cristã. Então, meu irmão, comecemos então o estudo do capítulo 13 de Romanos. Paulo ele inicia o capítulo 13 da seguinte forma: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Os crentes têm uma base racional distinta para se submeterem. De modo apropriado, as autoridades governamentais elas são constituídas por Deus. E nós, como crentes, temos que reconhecer isso. Deus, ele está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes, até mesmo aqueles que regerão o nosso país. Deus, ele escolhe cada um daqueles que estarão cuidando do nosso país. E Paulo, ele continua dizendo: porque quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Rebelar-se contra as autoridades civis implica em rebeldia contra a ordenança divina. Todavia, meu irmão, é necessário abrir um parêntese em relação a isto. Quando nós vamos lá em Atos, nós observamos que os chefes em Israel aprisionam alguns discípulos de Jesus, alguns apóstolos, dentre eles está ali o apóstolo Pedro. E a ordem daqueles homens era exatamente aos apóstolos: parem de pregar o evangelho. E a resposta do apóstolo Pedro é impressionante. Pedro ele olha e diz: olha, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, meu irmão, a obediência às autoridades, ela encontra apenas esta exceção. Todas as vezes que as normas de nossos governantes, que as normas daqueles que estão sob direção, forem contrárias à vontade de Deus, ou tentarem fazer com que eu e você deixemos de pregar o evangelho, aí nós temos que agir como o apóstolo Pedro e dizer: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Todavia, meu irmão, se as autoridades não estão impondo que nós deixemos de viver os nossos ideais, o evangelho, nós temos que obedecê-la, sob pena de estar desobedecendo o próprio Deus. Versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, aqui Paulo está falando o seguinte: olha, são as pessoas ruins, as pessoas iníquas, as pessoas que praticam más obras que devem temer os magistrados. Elas que devem temer. Nós que praticamos as boas obras não temos que ter temor em relação a isso.
porque ninguém vai ser condenado por praticar boas obras. E aí o versículo 4 continua, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. A autoridade do Estado visa o benefício da sociedade. Essa é a sua função normal. E Paulo pressupõe que isso pode ter lugar em termos práticos, mesmo quando as autoridades do governo sejam reconhecidamente não cristãs. Quando Paulo fala acerca de espada, é retratado aqui a punição que o Estado pode dar aos indivíduos. Paulo, ele aceita o princípio de que toda má obra praticada pelo indivíduo pode entregar ao Estado o direito de realizar o ius puniendi. Ou seja, meu irmão, as más obras do homem fazem com que o Estado busque, de toda forma, penalizar este homem para que ele não continue na prática reiterada destas más obras. E Paulo ele continua dizendo, para castigar o que pratica o mal, o Estado, ele pune de maneira legítima aqueles que estão praticando o mal. Diferentemente do indivíduo que tenta fazer justiça com as próprias mãos. Isso não é justiça, isto é vingança. Todavia, Paulo aqui demonstra que a autoridade do Estado, ela legitima o Estado na busca por justiça. E ele continua dizendo, versículo 6, portanto, por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. A submissão cristã é uma reação diante da consciência instruída pela revelação divina. Visto que a tarefa do governo é divinamente ordenada e requer apoio financeiro, o crente pode pagar impostos com um motivo distintivo e com grande compreensão, como um elemento de sua devoção a Deus. Ou seja, meu irmão, eu e você devemos dar exemplo. Nós temos que ser bons pagadores. Nós não devemos dar calote nem no Estado e nem em ninguém, para que assim o nome de Cristo não seja envergonhado. Ou seja, nós devemos ser exemplo em todo mundo, até mesmo no momento de pagar tributo. Nós não devemos deixar que as pessoas olhem para nós como maus pagadores. Nós devemos, meu irmão, agir como exemplo, para que através do nosso exemplo essas pessoas sejam salvas. Versículo 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo estava, como é evidente, familiarizado com a declaração do nosso Mestre Jesus. E aqui indica como essa declaração é empregada. Nós observamos que Paulo, ele retira tudo isso que ele escreveu da fala de Jesus em Mateus, no capítulo 22, no versículo 21. E isto é muito importante, porque tudo que Paulo ensinou estava em consonância com o que Cristo havia ensinado. E aí nós chegamos na segunda parte do capítulo, do versículo 8 ao 14, em relação ao amor ao próximo, a vigilância e a pureza. E nós observamos o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo agora implica um pouco mais o seu princípio fundamental de consagração cristã. O elo de ligação entre estes versículos encontra-se
evidenciada de uma forma extraordinária. Meu irmão, essa é uma aplicação de um princípio geral, qual seja, quem ama não machuca o outro. É por isso que o apóstolo Paulo ele demonstra aqui: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpriu a lei. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? Quem ama, versículo 9, não adultera. Quem ama não mata. Quem ama não furta. Quem ama não dá falso testemunho. Quem ama não cobiça o que não é seu. E é por isso que ele conclui dizendo que tudo se resume em amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Porque, meu irmão, quem ama guarda os mandamentos. Como Jesus fala em João 14,6. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Meu irmão, é de suma importância entender que quando nós amamos, nós guardamos o mandamento. E é por isso que Paulo está dizendo isso. Quem ama o seu próximo não faz mal contra o seu próximo. E ele continua no versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Exatamente o que nós falamos. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama, cumpre a lei. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O discernimento espiritual está arraigado na apreensão da revelação divina. O esforço de Paulo no papel desempenhado pela mente se evidencia novamente. Nós observamos que aqueles que tiveram a sua mente transformada, eles entendem o momento em que estão vivendo e que a volta de Jesus está próxima. Paulo fala da noite, desta era presente. A luz do mundo que é Cristo já veio. E nós devemos nos preparar para a sua volta, que está próxima, meu irmão, que está próxima. Paulo, quando ele diz, olha, deixem as obras das trevas e se revistam das armas da luz. Esse uso da metáfora das armas da luz salienta aqui o desenvolvimento das graças espirituais positivas e não uma mera rejeição dos vícios. É algo essencial para a defesa espiritual, ou seja, meu irmão, nós não vivemos mais conforme o mundo vive. Já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A nossa mente agora é a mente de Cristo. Versículo 13. Andemos honestamente ou dignamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. A advertência de Paulo contra um estilo de vida pecaminoso está clara neste versículo. Paulo aqui está demonstrando coisas que nós não devemos fazer. Mas ele mostra exatamente o que nós devemos fazer. Mas revesti-vos, versículo 14, do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Revertir-se das armas da luz é se revestir do Senhor Jesus. Meu irmão, aqueles que estão em Cristo devem viver de modo coerente com a vontade de Cristo. É como João nos ensina em sua primeira epístola.
aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Ou seja, meu irmão, você diz que está em Cristo? Então ande como Cristo andou. Viva como Cristo viveu. Haja como Cristo agiu. E deste modo, um dia, quando Ele retornar e nos chamar, nós subiremos juntamente com Ele e viveremos para sempre com Ele, no local onde é o nosso lugar. É por isso que Cristo falou em João 14: não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu vou, mas quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Ou seja, nós estaremos com Ele eternamente, vivendo com Ele eternamente, glorificando ao nome dEle e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, este é o capítulo 13. Que o Senhor tenha falado contigo, que o Senhor tenha derramado sobre você bênçãos infindáveis através desse áudio. E que nós possamos continuar firmes, buscando ao Senhor e buscando aprender mais do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Para mim é um privilégio estar com você. Até o próximo capítulo. A paz do Senhor.